João 3, verso 22 até o fim do capítulo. Diz assim as Sagradas Escrituras: Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve muito, se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Ó Deus Santo, quando abrimos a Tua palavra, o ler apenas a palavra, o Evangelho, sem comentário algum, a nossa alma já se enche de regozijo e de temor em ver o nosso pecado, arrogância, soberba e vaidade. Ao final de tudo, ao final desse sermão, queira, Senhor, pelo poder que há em Ti, queira nos fazer parecidos com João Batista. Queira nos fazer como o profeta. Que Cristo cresça e que cada um de nós diminua. E que o Senhor seja exaltado na nossa vida e na nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Certamente, esse texto, no capítulo 3 de João, ele encerra o discurso que Jesus teve com Nicodemos, capítulo 3, início do texto, em que um homem de grande estirpe, de conhecimento, se aproxima do Senhor à noite. E no primeiro questionamento, na primeira pergunta que ele faz ao Senhor Jesus, Jesus então responde e fala com ele, dizendo: o que importa é que você nasça de novo. Diante dessa
verdade estabelecida, o Senhor abre a porta para um discurso que passa, então, até o do capítulo 3 até o verso 21, que é o verso imediatamente antes desse que nós começamos a ler para a mensagem de hoje à noite, em que o Senhor estabelece o fato de que aquele que não olhar para Cristo e não confiar em Cristo não tem a vida eterna. E o único que pode ter a vida eterna é aquele que conseguir olhar para Cristo. Entenda que isso é certamente por causa da fé, porque sem fé nós não podemos contemplar a glória de Cristo. Nós não temos olhos para contemplar Cristo pendurado no madeiro. Nós não temos olhos para ver a glória do Senhor, naturalmente, se o Senhor então não abrir o nosso entendimento. Daqui agora, a partir daqui do verso 22 em diante, começa então o outro aspecto. Agora muda-se o contexto, apesar de Jesus estar na Judéia. O verso 22 diz assim: depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. E é um texto confuso, porque ele está na Judéia e ele vai para a Judéia. Na realidade, uma tradução mais antiga captura melhor a ideia do texto quando diz: ele entrou, ele foi para o interior da Judéia. Ele estava na Judéia, então ele adentrou mais ainda na Judéia. Não que ele estava na Judéia e foi para a Judéia, mas ele foi para o interior da Judéia. E lá, nesse lugar, ele permaneceu com eles naquele lugar e batizava. Ora, no capítulo 4, nós vamos saber que Jesus não batizou ninguém. Eram os discípulos dele que batizavam. Cristo nunca batizou ninguém. Mas o texto diz que ele estava com eles e batizava. Agora, você vai perceber que João Batista está terminando o seu ministério aqui. E Jesus passa, então, a ter esse momento de descrição exata do que é João Batista e o que é o Salvador Jesus Cristo, por meio dos discípulos de João Batista. Por meio dos discípulos de João Batista. Como é sério isso? Como é preocupante isso, você pensar quando os discípulos são mais radicais do que o mestre. E como os discípulos têm a tendência de querer defender o mestre naquilo que o próprio mestre não quis se defender. E como que às vezes a honra de um se opõe à honra de outro. E é interessante como que na nossa própria vida nós lidamos com isso, não é? Primeiro do nosso próprio coração, veja, falando com respeito àqueles que seguem ou que são membros de uma igreja. Então, eles fazem comentário de um líder em relação a outro líder, dizendo: olha, o líder fulano de tal tem essas e essas habilidades, o meu líder não tem essas habilidades. Então, o outro líder tem aquela habilidade, o outro não tem aquela habilidade. E, de repente, nós começamos a criar no meio um conceito humanista desse relacionamento, a ponto de nós esquecermos completamente quem é o que governa, quem dá o dom e quem está acima de todos. A discussão passa a ser carnal e nós agimos como o mundo nessa perspectiva. Como o mundo nós agimos. E esse tipo de conceito, ele vai ser exatamente o foco da questão. Acompanhe comigo. No verso 23, ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. E para lá concorria o povo e era batizado. Veja, foi dito, Jesus está batizando ali. Naquela região próxima, João também batizava. Naquela região, ele estava batizando. Então você tem o batismo de Cristo e o batismo de João. Lembrando, Jesus nunca batizou ninguém, segundo o texto sagrado. Os discípulos é que o faziam. Na sequência, ele diz: João ainda não tinha sido encarcerado, isto é, ele não havia sido preso ainda. Por isso, essa história está chegando ao fim. No verso 25, ora, entre o discípulo de João e um judeu, suscitou-se uma contenda. E entenda aqui a palavra contenda, não é? Veio uma discussão. E a discussão era a seguinte: o respeito à purificação. Veja bem, a purificação judaica, veja, a prática judaica era feita de tantos rituais
que todos eles associados com purificação. Então, é mais uma purificação, ou é a purificação esse batismo? Essa água que eles são batizados, ela purifica mais do que a água de João que batiza? O que é exatamente o ponto aqui? Por que a discussão sobre purificação? Então, eles foram ter com João, levaram a pergunta para João. Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual, veja, tens dado testemunho, está batizando. E todos lhe saem ao encontro. Ora, eles estão deixando de te seguir. Estão indo a ele. Mestre, o que está acontecendo, mestre? Aquele que tu tens dado testemunho dele, ele está batizando. E todos lhe saem ao encontro. João entendeu exatamente a pergunta. A pergunta não era acerca do conceito da purificação, qual batismo era melhor. O conceito era, as pessoas te seguiam e agora estão seguindo ele. O que está acontecendo? E João vai responder da seguinte forma no verso 27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Sabe por que o nosso coração se enche de inveja? Porque nós perdemos de vista esse primeiro pensamento. Nada que nós temos vem de nós mesmos, é dado por Deus. Nada que nós possuímos vem de nós mesmos. Mas nós lidamos com os líderes como se eles fossem realmente melhores do que os outros. E isso, nosso coração se envaidece. Nós não temos nada que não tenha sido dado por Deus. Não é habilidade natural de ninguém, não é capacidade intelectual de ninguém, não é poder maior de ninguém, é dom de Deus. O primeiro grande problema, e onde começam as contendas no nosso meio, tanto no nosso coração, quanto nas relações pessoais, é que nós perdemos de vista que aquilo que possuímos veio do Senhor. Como é diferente como seria diferente se nós parássemos para pensar mais no dom que foi dado por Deus do que simplesmente na capacidade do indivíduo? Como que nós honraríamos a Deus por aquilo que Ele tem dado aos homens? Mais do que honrar aos homens por aquilo que Deus tem dado a eles. Essa é uma forma clara da carnalidade do nosso coração. Primeiro, do próprio líder, que começa a se comparar com os outros. E o coração se enche de ciúme, de inveja, porque o outro é melhor do que ele naquilo que faz. E aí o coração se enche de inveja, de insatisfação, porque perdeu de vista que aquilo que ele tem foi dado por Deus. Você deve usá-lo da melhor maneira que Deus te dá. Mas em segundo lugar, da parte dos discípulos, que um começa a ser melhor do que o outro e diz, ora, fulano é melhor do que o outro que eu tenho. João Batista imediatamente resolve falando, primeiro ponto a se pensar, nada, ele diz, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for
não lhe for dada. Mas ainda não para aí o argumento dele. Ele continua: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Veja, ele já tinha dito isso abertamente no próprio Evangelho de João. Ele disse assim, João 1, verso 20. Veja, abra sua Bíblia comigo, por favor. João 1, 20, ele diz: ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou Cristo. João 1, 20. Diante de que pergunta isso, irmão? Veja o verso 19. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem, quem és tu? Ele respondeu. Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou Cristo. Veja, quem és tu? Eu vou começar dizendo quem não sou eu. Quem eu não sou. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Cristo. Ora, irmãos, essa identidade, ela é clara. Eu sou filho de Deus, mas eu não sou o Cristo. Eu sou pastor das ovelhas, você é membro da igreja de Cristo, mas você não é o Cristo. Isso aponta para o fato de que só há um cabeça, que é Cristo, um Senhor, que é Cristo. E dele procedem os dons. Esse ponto é fundamental. Se nós tivéssemos isso em mente, muito dos conflitos no coração e nos relacionamentos seriam resolvidos, porque nós partimos do princípio de que aquilo que temos foi dado por Deus. E que o único que tem o senhorio é aquele que é conhecido como Cristo. Acompanhe comigo no raciocínio de João ainda. Eu fui enviado como seu precursor. João está dizendo no mesmo texto de João, ele vai falar que ele é a voz do que clama no deserto, que prepara o caminho para a vinda do Redentor. Eu sou aquele que antecede a vinda do Redentor. Então, eu não sou Cristo, mas eu sou aquele que fala a sua chegada. Eu sou aquele que anuncia a sua chegada. Eu sou aquele que proclama sobre ele. Então, aqui vem um ponto central. Quando nós pensamos em ministério, em pastorado, em igreja, em liderança de igreja. Quem sou eu? Eu sou aquele que anuncia a Cristo. Eu não sou o Cristo. Eu sou aquele que anuncia Cristo. Aquilo que Deus te deu, as habilidades que Ele te deu, use para glorificar a Cristo, para exaltar o nome de Cristo. E exatamente isso que João está ensinando aqui. É esse o meu fim. Ele continua. Veja, e aí vem um outro argumento, um após o outro. Ele está argumentando em cima da questão. Veja que esse Jesus, esse indivíduo, esse homem que você deu testemunho dele, ele está batizando pessoas e as pessoas estão indo a ele. Nós estamos perdendo clientela, nós estamos perdendo membros. João Batista vai dizer, eu vim para isso. Aí continua a lógica dele. A primeira lógica, tudo o que o homem tem vem de Deus. E o que eu vim fazer foi anunciar que ele viria. Verso 29. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. João Calvino, comentando esse texto, ele faz uma análise que eu considero extraordinária. Ele diz assim, esse é o papel do pastor e do líder da igreja. Ele é amigo do noivo. E ele vai conquistar a noiva para o noivo. Ele vai cuidar da noiva, do noivo. Ele vai alimentar a noiva do noivo, que é Cristo.
Isso me chama a atenção para um comentário que Thomas Boston faz sobre o papel da liderança do pastor ou do presbítero. Ele faz o comentário dizendo o seguinte: ele pega aquele texto de Gênesis capítulo 24, em que Abraão envia o seu servo para buscar a noiva, a esposa dele, nas terras da sua família. E lá o servo chega, e quando se aproxima, ele ora ao Senhor e diz: ó, Deus do meu senhor Abraão, até aqui o Senhor me trouxe, me ajuda a escolher a esposa para o filho do meu senhor. E ele chega e diz: aquela que for serva, a que se submete, a que serve não apenas a mim, mas os animais e aos homens, com água. Aí ele diz, mas quando ele chega diante da família, ele diz assim: eu trouxe aqui muitas riquezas, ouro, joias, pedras preciosas. Eu trouxe tudo isso. Isso tudo pertence ao meu Senhor. Ele tem um filho. E esse filho é herdeiro de tudo. Você quer casar com ele? Ele pode sustentar a tua vida. Ele pode cuidar da tua alma. Ele pode te socorrer na aflição. Ele morreu por você. Ele ressuscitou dentre os mortos. Nós somos amigos do noivo. E a mensagem do amigo do noivo é encontrar a noiva para ele. Por meio da declaração de quem é o pai do noivo e o que é que o noivo vai herdar. A Escritura diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus Altíssimo e herdeiro de todas as coisas. Ele enviou homens ao mundo para dizer para todos os povos: há um Senhor que é poderoso, que é rico, que é forte, que é belo, que é dono de todas as coisas e que é poderoso para cuidar da tua alma, hoje e para sempre. Ora, nesse sentido, João Batista então diz àqueles jovens, àqueles servos, àqueles discípulos dele: tudo que eu tenho vem de Deus. Ninguém recebe, ninguém tem nada se não procede de Deus. E o meu papel é esse, é anunciar a vinda dele. E eu sou o amigo do noivo. Então você imagina como vários amigos traem o noivo quando não cuidam da sua esposa, quando não ensinam a verdade, quando falham em ensinar a palavra de Deus, quando não cuidam dos problemas e dos pecados, quando aqueles que são amigos do noivo veem a noiva sucumbir diante dos seus olhos e não temem ao Senhor. E ensinam a falsidade e o erro. E ele diz: eu me regozijei nisso, porque eu ouvi a voz do noivo. Eu ouvi a voz do noivo. E a expressão é linda quando ele diz:
muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Quando eu sei o que eu tenho, vem do Senhor, e o que vem do Senhor é para anunciar a glória do meu Salvador e cuidar da noiva do meu Senhor. E o meu regozijo é ouvir a sua voz. O meu salário é ouvir a sua voz. O meu prazer é ouvir a sua voz. E ele encerra o verso 30 dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. Esse aqui é o centro de tudo, a alma de todo o processo. Nós estamos dispostos a isso, irmãos. Marido, você se alegra porque Cristo é o primeiro lugar da sua esposa. Mulher, você se alegra porque Cristo é o primeiro lugar do seu marido. Você diz: eu quero diminuir para que ele cresça. Nós estamos dispostos a isso? O centro de tudo é porque nós queremos a glória que só pertence a Cristo. Eu estou pronto para morrer para mim mesmo, para virar pó, para que Ele seja exaltado na minha vida. Quantas vezes nós entramos em atrito com irmãos e conflitos com pessoas, e a razão do nosso atrito e conflito é porque nós não estamos dispostos a nos humilharmos um pouquinho mais, a colocar o rosto no pó. Quem é a primazia na minha casa? Pai, você educa os seus filhos para eles serem obedientes a você, ou para que eles, por meio da obediência a você, eles aprendam a se submeter a Cristo como Senhor? Vocês se irritam muito mais quando um filho quebra uma peça da sua casa cara do que quando ele peca contra o Senhor. O que é que mais lhe irrita no seu filho? É quando ele desonra a lei de Deus, ou quando ele quebra alguma coisa na sua casa? Quando ele entra com o pé sujo e suja o sofá da sua casa? O que é que mais lhe irrita? Isso revela exatamente onde está a primazia no nosso coração. Mas agora vem a razão e a segunda parte do argumento de João. Veja, a partir do verso 31. O primeiro argumento está fundamentado no fato de tudo aquilo que nós recebemos vem do Senhor.
E se vem do Senhor, nós usamos para a glória dele. E o trabalho daquele que teme ao Senhor é fazer com que a noiva reconheça o seu noivo e cuidar dela como um amigo dele. Mas ainda, no verso 31, ele diz: quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Então, ele começa dando o argumento porque Cristo é o Senhor de todos. Veja, o que eu tenho veio dele, o que eu uso é para ele. Mas tem um outro argumento, é que ele está acima de todos, porque ele veio das alturas. E aí ele usa o argumento claro, olha, o capítulo 1 de João começa dizendo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Então, o verbo se fez carne, ele é Deus e habitava com Deus. E ele então veio e se tornou homem. Ele diz, olha, aquele que vem das alturas, certamente está acima de todos. Ninguém pode receber maior honra do que ele, ninguém pode receber maior glória do que ele. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Ele diz, eu nasci da terra, eu sou filho desse mundo. Mas ele, Jesus Cristo, ele veio das alturas, ele veio do céu. E aí ele passa a dizer o argumento de João, que é essencial para todo o livro. Em todo o livro você vai ver isso. O argumento que é essencial. Quando ele diz assim, especificamente, ora, e testifica o que tem visto e ouvido. Porque o centro é, perceba, ele é Deus e estava com Deus. O testemunho dele é exato, porque ele veio do céu. Assim também como ele vai falar lá em João 14:16, o Espírito que vem dos céus falará acerca de mim. O testemunho dele é perfeito. E o que ele fala é a verdade, porque ele estava lá. E ele está dizendo, ele veio de cima. Porque ele veio de cima, o que ele fala é a verdade. E veja só, e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. E aqui ele fala de algo interessante. Olha, ele fala a verdade. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Aí ele está descrevendo aquilo que aconteceu no capítulo 1 de João, quando ele diz, ora, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele é a luz, ele é Deus, e eles não o receberam. O coração é endurecido. Ele está falando agora do homem caído, da incapacidade do homem de compreender o Evangelho, da incapacidade do homem de entender a Cristo, se não for pelo poder do Espírito de Deus. Ninguém aceita o seu testemunho. Veja, quando, mais uma vez, isso é uma expressão que diz ninguém aceita, porque no próprio texto de João diz, ele veio porque era seu, os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é a sequência do texto aqui, veja. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Quem aceita o testemunho de Cristo, aceita que Deus é verdadeiro. Tudo o que ele fala é a verdade. Ora, ele é autoridade. Ele é suprema autoridade. Ele fala a palavra de Deus, ele interpreta a palavra de Deus, ele institui os sacramentos da nova aliança. Ele é aquele que veio do céu. E ele é a verdade. E o que ele fala é a verdade, porque ele estava nas alturas e ele é Deus. Verso 34 diz, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida.
E aqui é uma expressão interessante. Ora, entenda aqui o uso e o termo, o Espírito, a palavra Espírito em letra maiúscula é interessante porque aqui ele está dizendo, Cristo recebe o Espírito sem medida. Ele recebe o Espírito sem medida. João tem parcialmente, tem em parte. Jesus tem o Espírito sem medida. E veja a associação. O enviado de Deus fala as palavras dele. O que Cristo fala é a palavra de Deus. Porque Deus não dá o Espírito por medida. Veja a lógica de João. Ele veio de cima, ele veio das alturas, ninguém está acima dele, porque ele veio de cima. O que ele fala é a verdade, porque ele ouviu e viu, e ele fala aquilo que ele ouviu e viu, e ele dá testemunho, e o testemunho é verdadeiro, mas mesmo assim os homens não aceitam o seu testemunho, mas aqueles que aceitam, esses são salvos. Aí ele diz, mas aquilo que ele fala não é verdade porque alguém aceita ou não. É verdade porque ele veio das alturas. A verdade não repousa no fato de alguém aceitar o testemunho ou não, mas no fato de ter vindo das alturas, de pertencer àquele que é a autoridade. E aí no verso 35 ele diz, ora, a razão pela qual o Filho fala a verdade é porque o Pai dá o Espírito sem medida para ele, mas no 35 o Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado em suas mãos. Agora vem o relacionamento de amor. Perceba, o Pai ama o Filho e confiou tudo nas mãos dele. Tudo está nas mãos dele. E esse tudo aqui, irmãos, perceba que todas as coisas foram confiadas nas mãos dele. A verdade, a salvação. E você, por exemplo, se você for lá para o capítulo 17 de João, abra sua Bíblia comigo, que é o texto que antecipa a morte de Cristo. Veja, aqui o texto diz, Jesus recebeu das mãos do Senhor todas as coisas. Aí Jesus faz a seguinte oração no capítulo 17, verso 1 em diante. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que lhe conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Verso 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Tudo o que o Senhor entregou nas minhas mãos, eu fiz. Está pronto. Eu realizei aquilo que o Senhor me deu para fazer. Essa narrativa, não é, nos ajuda exatamente a entender as palavras de Jesus, lá das palavras do Evangelho, no capítulo 3, que nós vamos voltar para o capítulo 3, por favor, de João. Ele diz assim, pois, verso 34 em diante, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Agora o Filho está devolvendo ao Pai, dizendo, lá em João 17, eu fiz tudo o que o Senhor me deu para fazer. Agora, terminado toda a obra que foi confiado a ele, verso 36 tem essa cláusula, por isso, por causa disso. Por isso o que, irmãos? Porque ele veio das alturas. Porque ele dá testemunho do que ele viu e ouviu. Porque o que ele fala é a verdade. E porque aquilo que o Pai deu a ele para fazer, ele fez. Por isso
Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Quem crê tem a vida. Lembre-se que exatamente essa é a conclusão do Evangelho de João no capítulo 20. Nós não nos cansamos de toda a mensagem fazer referência a esse fim de João, porque é para lá que tudo isso aponta. Quando no capítulo 20, verso 20 e 21, ele vai dizer: ele fez muitas outras coisas que não estão registradas nesse livro de João, mas tudo o que foi registrado é para que vocês creiam e, crendo, tenham a vida eterna. Aqui ele está dizendo, ora, tudo isso foi dado a Cristo, para que aquele que crê nele tenha a vida eterna. E quem não crê já está condenado. Ora, o crer aqui significa, ele fez tudo o que Deus deu para fazer, e eu não podia e não posso fazer. Então você percebe que a humildade não começa apenas no processo do entendimento do ministério, mas a entrada na redenção. Eu não sou salvo se não me tornar como pó, ou como uma criança, ou como um pobre, como diz lá em Mateus 5. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque deste é o reino dos céus. Isto é, aquele que diz, Senhor, eu preciso, mas eu não posso adquirir. Eu tenho necessidade, mas eu não posso comprar. Eu tenho fome, mas eu não tenho dinheiro. Venha a mim e beba sem dinheiro e sem água. Sem dinheiro e sem preço, água e comida. Você vai poder saciar a sua fome e a sua sede. A lógica bíblica, então, é que não apenas o ministério é um conceito de humildade, mas a salvação também depende das mãos daquele que fez todas as coisas. Não apenas criou o mundo, mas se tornou homem para fazer aquilo que eu não podia fazer. E Deus confiou a ele todas as coisas. Deus confiou a Adão todas as coisas. E ele pecou. E a ruína veio sobre toda a raça humana. Aí vem o segundo Adão. Ele veio dos céus. E Deus confia a ele todas as coisas. E ele faz tudo o que o Pai lhe deu para fazer. E agora, nele nós temos a vida eterna. O que me impressiona no final do versículo último, aquele que não crê. O que todavia se mantém rebelde. Entenda, contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Entenda, irmãos, não é que virá a ira sobre você que não está em Cristo. A ira permanecerá sobre você. Não é que você receberá ira, não. Ela não se apartará de você. A porta do ministério é a mesma porta da salvação. Por sinal, o nosso Redentor nos deu exemplo disso. Quando ele mostrou que o caminho da glória é o caminho da humilhação. Quando Paulo aos Filipenses diz abertamente: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não sendo Deus por usurpação, ele é Deus por natureza, essencialmente Deus. Ele se tornou servo, assumindo a forma de servo.
sendo obediente até a morte e morte de cruz. E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. O próprio Senhor nos ensinou o caminho. Quando diz que Ele veio das alturas, Ele se baixou. Ele se humilhou. Ele exaltou o Pai. Para que ficasse claro que esse é o caminho. Nós dependemos dele. Porque sem a obra dele, e sem crer nele, e sem confiar nele, a ira permanecerá sobre nós. Mas se crermos no seu nome, nós teremos a vida eterna. É importante pensar nessas coisas, irmãos. E aí, primeiro, eu me dirijo a você que não conhece o Senhor Jesus Cristo essa noite, como seu Salvador verdadeiramente. Talvez a sua arrogância não seja conhecida pela sua expressão facial, ou pela sua maneira de andar, ou pela sua conta bancária. Talvez não seja isso que determine que você é um homem arrogante. Mas a arrogância de um homem, a soberba de um homem se revela pelo fato dele rejeitar a salvação em Cristo Jesus, dizendo: eu vou fazer com as minhas próprias mãos. Deus entregou tudo nas mãos de Cristo, ou você confia nele, ou você está perdido. Essa é a maior arrogância de um homem. Mas o nosso coração pode, mesmo entrado, tendo crido no Evangelho, tendo sido salvo pela obra de Cristo, mesmo assim o pecado está em nós e muitas vezes nós nos tornamos homens soberbos. Então nós somos desafiados constantemente a lembrar disso. Eu não tenho nada que não tenha vindo dele. E que o que eu tenho é para anunciar ele. E o que eu sou amigo do noivo. E então, como líder, como pai, eu preparo minha esposa e os meus filhos para Cristo. Como marido, eu preparo a minha esposa para Cristo. Talvez os irmãos não imaginem. Posso falar isso hoje até com mais tranquilidade, um pouquinho. Mas Deus sabe da angústia do meu coração quando minha esposa adoeceu. O que mais me angustiava, o que mais me tirava a paz, o que mais me tirava a alegria, o que mais me fazia não dormir, era pensar: será que eu estou pronto para entregar minha esposa para Cristo? O que foi que eu fiz da minha esposa? O que eu fiz dela? Quem é ela? O que é exatamente que angustia o seu coração? O que é exatamente que angustia o seu coração? Você está pronto, pai, para dizer para o seu filho: você está nas mãos do Senhor, porque eu tenho lutado para ver Cristo formado em você. Marido, você pode dizer: eu tenho cuidado da minha esposa de todo o meu coração, e zelado pela alma dela de tal maneira que eu quero diminuir a cada dia e que Cristo cresça.
e que Cristo seja exaltado. Eu lembro das palavras do apóstolo Paulo. Eu quero encerrar lendo esse texto com vocês, por favor. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, por favor. Verso 1 em diante. Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Ele diz, mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quão longe o nosso coração está de tudo isso? Quão longe o nosso coração está de tudo isso? Eu zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Pense nisso, marido. Pense nisso, pai e mãe. Pense nisso, você, homem que pensa em casar. Pense nisso, líderes da igreja. Pensem nisso. Porque certamente foi para isso que nós somos chamados. Para que Cristo seja o centro da igreja, cabeça da igreja, da nossa casa, da nossa família e da nossa vida.